começando mais um podcast do Radinho para você ver, ouvir e experienciar aqui nossos convidados e convidadas que passam por aqui. E hoje a gente está recebendo aqui, Deoclésio, sabe quem? Diz aí pra gente conhecer. Eu, André Jonatas, nosso amigo Deoclésio Castro. Está recebendo hoje aqui Rafael Lima Verde, bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Rafael. Valeu pelo convite. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Bom, o Rafael, ele quis começar a gente lá aqui com a trava-língua já. Ele é xilogravurista, né, ilustrador, chargista, cartunista, tem um monte de isto aqui que ele vai falar pra gente aqui. E eu quero que comece, Rafael, falando quem é o Rafael hoje, né? O que o Rafael faz hoje? Eu tenho um trabalho autoral, né, com pintura, gravura. Eu tenho um trabalho também com livros infantis e eu tenho uma pesquisa que eu acho que é o que me demanda mais tempo assim, e prazer também. Essa pesquisa do bestiário nordestino, né? Uma pesquisa que vem de 2005 e é lançar um olhar dentro da cultura nordestina sobre o monstruoso, né? O absurdo, o delirante, assim, né, que está muito presente em várias nuances assim, da cultura, né, desde o cordel até as caretas, o jaraguá, né, as carrancas. As caretas a gente lembra do interior, não é, Deoclésio? Lembro demais. Lá em Acopiara, na época da Semana Santa, né, tinha uns caretas. Lá na Santa Fé, a gente corria muito desses caretas, tinha muito medo. Tinha um negócio que eles corriam atrás, né, com chicote e tal. Eu nunca descobri se eles batiam mesmo ou não, porque eu tava sempre cuidando. Eles falam que é pros cachorros, né, porque os cachorros avançam neles quando eles estão passando. Rapaz, se eu tivesse mascarado daquele jeito, eu ia aproveitar pra descer a chibata. Que é isso? Mas aí eles se protegem. Só que a gente não sabia disso, né? Então a gente saía correndo. Realmente. Então fala mais do bestiário nordestino, né? Isso, assim, é como isso está inserido na nossa cultura muito fortemente, assim. Não só na nossa cultura, né? Mas as histórias de Trancoso, as assombrações, né? Isso está muito forte na cultura e a gente faz essa pesquisa, né? Lança esse olhar em torno desse universo. E isso vem do meu próprio trabalho, né? Que dialoga muito com essas figuras. Né? Então eu comecei a estudar outros artistas também que trabalhavam assim, com essa temática. E foi quando eu vi que tinha um universo assim, desses artistas muito interessante para ser compartilhado, né? Então convidei o Marquinhos Abu, que é meu parceirão aí de várias confusões, e aí a gente elaborou essa exposição com esses artistas, né? E virou a exposição Bestiário Nordestino. Legal. Que está desde 2016, está percorrendo aí vários lugares. Assim. Legal, esse é outro trabalho mais recente. Né? Mas, Rafael, vamos falar um pouco da tua migração, né, do norte para o nordeste. Né? Você é de Belém do Pará, né? Uhum. Me fala um pouco disso, da tua família, como foi que você veio parar aqui no Ceará? Parar no Ceará, né? É o arigó, né? O passarinho que... Eles falam que o cearense que vem para cá é o arigó. Meus pais são do Cariri, né? Então, meu pai trabalhou, né, em São Paulo, aí conheceu a minha mãe, se casaram lá em Campinas e ele foi transferido para Belém. E foi lá que nasceu eu e meus irmãos. E com 7 anos ele decidiu voltar, né, para aquela saudade do banzo da terra, né? E meu pai decidiu voltar para Fortaleza, que ficaria mais perto, né, do Cariri. Mas mesmo assim, todas as férias, mesmo lá, a gente vinha sempre para cá, vinha sempre para o Crato, né, que é onde ele nasceu, onde tem um sítio. E a gente sempre teve esse pé, né, no Pará e no Ceará, assim, desde novinho. Então, com 7 anos eu vim para cá, e aí a gente começou a morar, e continuamos, né, indo e voltando ali pro Cariri todas as férias. Então, assim, eu sou feito dessa... Você tem lembranças lá? Você veio aos 7 anos? Tenho muita lembrança. Depois voltamos de férias para lá, né? Tem muitos amigos, tem poucos familiares, assim, mas tem muitos amigos. Muito queridos também. Tem uma memória muito querida de lá, assim,
do lugar, enfim. Pará não é porque eu sou de lá não, mas é muito especial, a comida. Então, então eu sou feito dessa dupla identidade, assim, né? Norte e Nordeste, assim. Tenho isso muito forte, assim. Entendi. Deoclés, tem um amigo lá no Pará? Quer mandar um abraço pra ele aí? Rapaz, temos, né? Temos um amigo meu e seu, que é o Rafael do Vale, nosso amigo lá. Ele é juiz lá no Pará, no interior do Pará, não sei exatamente qual é a cidade. Momento alô. Momento alô aí pro nosso amigo Rafael do Vale, grande abraço. Pois eu espero que você tenha sido muito bem recebido aqui no Ceará. Acho que sim, né? Tá aqui até hoje. Rafael, é o seguinte, você tem mais de 40 livros aí ilustrados, né? No Brasil inteiro e tal. Então, realmente, você tem já uma obra, né? Tá aí nativa, vai construir muito mais, mas já tem uma obra aí. Já dá para ter um entendimento de quando vão surgindo novidades e tal. Então, eu queria falar de NFT. Como é que você tem recebido essa nova forma de consumir arte, né? Eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco, né? Assim, sem profundidade, mas explicar um pouco o que é NFT, que, traduzindo, né, do inglês, são tokens não fungíveis, que não quer dizer nada, né? Assim, você... Mas vamos pro popular. São arquivos digitais, né? Exclusivos, únicos, né? Geralmente tá muito ligado à música, à arte, né, a jogos, e que tem um único dono, e que gasta um monte de computador para criar um negócio chamado blockchain, que é um lugar super seguro para guardar esses negócios, né? É um negócio super esquisito, mas é uma tendência. Não vamos dar um de véio aqui. O comentário vai ser bem de véio. Essa parte do véio aí eu deixo para vocês, viu? Pode deixar, deixa comigo, que eu me desenrolo. Não, mas enfim, é uma realidade, tá aí, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. É o futuro da arte? Como é que você recebe o NFT? Inclusive eu não conhecia, né, isso, mas o primeiro contato que eu tive foi justamente de uma matéria de jornal de um cara. Me interessei porque ele fazia... Tem um cearense, né? Justamente sobre as lendas, né, as lendas Pesquisa aí, Deoclés, quem é esse cearense? Eu não me lembro o nome dele, mas ele fazia sobre as lendas cearenses e tal, e tava se dando bem, torço por ele, assim... Mas, assim, e aí eu não entendi direito, né? E aí fui pouco me aprofundando sobre isso. E realmente, para mim, é um grande, assim, uma grande dúvida, né? Assim, eu só consigo ver um JPEG sendo vendido que não pode ser replicado. Assim, me parece ser muito mais fazendo uma comparação, um comprador de uma obra cara que não se relaciona com a obra, e sim com o que ela representa, né? Assim, tipo, eu vejo os desenhos, eles não me dizem nada, assim, nada que eu não já tenha visto. Eu pesquisei pouco sobre isso, né? Mas são desenhos simples, são ícones simples, assim, não me parece nada mais extraordinário. De quem tem mais vivência, assim, essa coisa da obra exclusiva, ela sempre existiu, né? Sim. Então, assim, nesse ponto não tem nenhuma novidade. É o meio, a forma, né? Talvez, não sei. E digital, né? Assim, tipo, você... Ok, você pode pegar essa obra e, né, fazer stories, tipo uma obra, né? Eu comprei um Picasso, então eu vou, obviamente, me mostrar muito com esse Picasso, né? Nas paredes, e filmar, e fazer stories. Olha que bacana, comprei essa obra. Então me parece que é mais ou menos isso, assim. Você está muito mais preocupado com o valor que aquilo ali tem, um valor financeiro, né? Em função de ser novidade, ser digital. Que te coloca numa exclusividade do que propriamente ter uma relação com a arte, né? Ter uma relação com a obra, de onde vem aquilo ali, né? Assim, que agentes artísticos atingem. Eu não sei, eu, na verdade, hoje, assim, com esse projeto Bichário, eu estou exatamente indo para o lado oposto. Entendi. Sabe, a gente está fazendo uma pesquisa com os mestres da cultura. Então, enquanto a galera está indo para o digital, eu estou indo para o analógico, para as máscaras feitas de couro, sabe? Para os artistas que trabalham talhando madeira. Eu sei que em algum lugar essas coisas se
Mas assim, você Se busca conecta. esse entendimento também pra, de repente, em algum momento, ver de que forma isso pode se encaixar, né, na sua arte. É claro que assim, eu não tô desligando uma coisa a outra. As relações que as imagens que a gente faz ali, os documentários que a gente faz, eles vão para as redes sociais, né? Eles são divulgados, né? O trabalho dos gravuristas também tem um espaço no digital, né? Mas, assim, eu estou buscando hoje o profundo, né? O exclusivo mesmo, aquilo que na minha cabeça é a origem, né? Da arte Essência, mesmo, né? a essência, sabe? Esse Brasil profundo, né? Então, eu não sei, eu só me preocupou mesmo essa história desses computadores ligados 24 horas. Tem uma então, questão assim, ambiental, né? gravíssima, né? Gravíssima. Tá se falando então, assim, sobre tipo, isso, é verdade. um cara que, né, Enquanto compra tá 3 todo... computadores ali, deixa ligado 24 horas, Tá todo... ganha dinheiro para ele, que eu não imagino deve valer a pena, né? Esse custo-benefício. Mas a energia está se consumindo. Para quê, né? Assim, enquanto tá todo mundo nessa onda de descarbonizar, né? Aí a gente vê essa... aí a gente isso aí cria tá indo na contramão disso, É. né? Enfim, acho que Mas talvez o tempo vai dizer como essas coisas, né? No final das contas, para mim, parece muito mais uma jogada do mercado do que propriamente alguma coisa que me falaram, esse é o futuro da Consistente, arte. né? Não, isso não é o futuro da arte. A arte isso é também arte, mas Como a foi arte que tu falou, a arte não é um JPEG. o cara tá comprando um JPEG dizendo que é só dele, mas o mercado é danado, ele é esperto. E aí a galera, né, enfim, tá ganhando A gente tem dinheiro. um cara muito antenado com as tecnologias aqui. Quer comentar, Douglas? Não, eu quero trazer aqui o nome do artista cearense, né? Ele é natural de Varjota, é o Renâncio Monte. Uhum. Ele é um designer digital, né? Ele já trabalhava com arte digital. E aí teve a iniciativa de utilizar NFT para angariar recursos para causas sociais. Olha só. E aí ele utiliza... já é ele utiliza a temática dessas NFTs dele, são personagens do folclore brasileiro. Sim, Uhum. Então legal. é um artista cearense, né? Em relação à história das NFTs... Vem gravar com a gente aqui. Qual o nome dele? Convite aí pro Renâncio Monte de Varjota. Renâncio Monte. Chega aí, Vamos tentar entrar em contato Tá aqui a com cadeira ele. pra você. A história das NFTs eu acho que é uma tecnologia que está sendo utilizada hoje para a posse, né? Para a posse de obras de arte digitais, mas que por trás disso existe uma tecnologia que vai além da arte, né? Ela vai em relação à garantia de autenticidade de informações na internet. Né? Então acho que Então tem a ver com segurança digital também. digital e tal, né? É por aí. Mas é uma outra discussão aí bem mais complexa. Com Legal. certeza. Não, legal. Acho que a gente conseguiu passar aqui bem nesse tema. Eu quero aqui mandar um abraço para você, dono de casa, que está nos acompanhando. A gente fez o episódio do Valdones, né? Teve uma repercussão muito bacana. Né? Assim, realmente o pessoal marcou presença. A gente espera que seja uma coisa sempre legal, né? Mas quando é mais do que você espera, você fica muito feliz. Uhum. E eu vou dizer alguns nomes rápidos aqui de algumas pessoas que comentaram, mandaram um abraço pra gente, que gostaram do episódio. Henrique Beltrão, Magnólia, Eliana Coelho, um beijo. Kátia Silva, Glaico Salles, Thales Florentino, conterrâneo nosso de Acopiara, Érica Giuliano e Luciana Castro. Teve mais gente, a gente selecionou aqui alguns nomes. Muito obrigado, continua acompanhando a gente. E esse papo aqui com o Rafael já começou a esquentar, né? E a gente tem muitos nomes aí na lista, né? Então Sim. pode aguardar que vai vir muita gente bacana aqui pra trocar uma ideia com a gente. Isso, tem muita entrevista legal. Tava falando aqui pro Rafael, inclusive ele se surpreendeu. Rafael, vamos falar do seu passeio de bicicleta? Que você Aquele fez. rolê, né? Um rolezinho que você fez. Um rolê básico de quarta-feira. Foi daqui pra Messejana? Não. Foi daqui pro Cariri? Não. Ah, foi daqui pra São Paulo. Não. Não, aqui pra Argentina? Não. Puta que pariu. Foi pra onde? Foi parar no México. Bom, faz 20 anos, a gente tá com um livro aqui também. Não é nosso, isso aqui ele roubou da mãe dele. É sério. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá documentado aqui, né? Dedicatória. Bom, mas esse aqui vai ter reedição. Vai. Legal. Segundo semestre.
tudo der pelos certo. caminhos de Nuestra América. Rafael, você fez um passeio de bicicleta de leve pro México. Conta pra gente aí como foi que surgiu essa ideia. Faz 20 anos, né? Completa 20 anos hoje. Outubro Então desse ano, legal, completa 20 anos. legal. Bora falar sobre isso. Eu comecei a trabalhar no Jornal O Povo, passei 11 anos trabalhando lá numa redação. Certo. Como na editoria de arte, como ilustrador, né? Então, assim, com todos esses estresses, né, de redação de jornal e também trabalhava numa empresa de publicidade, né? E foi, assim, já estava cansado, já estava exaurido, né? Assim, eu sempre conto esse início. O meu chefe na época era o Sérgio Fujiwara. Um abraço, Serginho. Sei quem é. Pois é. Aí um dia ele me chamou na sala de reunião, assim. Disse, olha, Chamou na chincha. Não era tanto assim, porque ele sempre foi muito tranquilo, gente. Nunca chegou a ser, assim, aquele chefe, né? Mas ele chegou e disse, olha, eu gosto muito do teu trabalho, assim, você aqui é um coringa, você faz tudo e confio muito em você. Agora, eu preciso pedir uma coisa pra você. Tu tem que falar menos palavrão enquanto trabalha. Aí foi uma chave, assim, foi uma chave. Depois de 11 anos? Não, porque eu ainda passei 2 anos lá me preparando, né, tá. assim. Mas foi uma chave, eu olhei assim, eu tenho que sair daqui, senão eu vou definhar, assim, não dá mais. E então eu decidi que ia juntar uma grana durante 1 ano, 2 anos, e ia viajar. Eu ia embora, mochilão, sei lá como. E na própria biblioteca do jornal tinha um livro do Antônio Olinto, Guidão da Liberdade. E aí eu li esse livro e pirei, né? Por isso a importância dos livros, assim. Pirei e disse, pronto, eu vou de bicicleta. Eu quero ir de bicicleta. Tá? Então, passei 2 anos me organizando, né? Para a família, eu só contei 6 meses antes da viagem. Ia desistir, né? A galera ia ficar... Total. E aí, pronto. E aí eu decidi, sem patrocínio, foi o FGTS, o seguro-desemprego. E saí, né, em 2002, e foram 2 anos pela América Latina. E foi uma experiência, assim, incrível. E quando eu voltei também teve outra peleja que foi para lançar o livro, né? Mas consegui. E ele tá vamos para a 3ª edição, né? Ele já tá na 2ª Segundo edição. semestre. Se Certo. tudo der certo, assim, mas... eu falo, é um percorrido poético, assim, porque o livro, né? Ele fala muito do que me interessava na viagem, né? Assim, ele não é técnico, assim, ele não, tem algumas coisas, mas ele não é um livro de dicas de como viajar, o que levar. Mochileiro, não sei o quê. Que inclusive... muito mais pessoal, impressão. As impressões, mesmo as mudanças que ocorreram em mim, assim, durante esse processo. Então, assim, e hoje tem... Enfim, eu não tinha, né, nessa época, não tinha... Era muito difícil conseguir informação, né? Tinha um site ou outro, assim, mas muito difícil. Eu consegui conversar com pessoas que já tinham viajado. Tu conseguiu planejar ou tu foi? Não, eu já tinha... Na real, eu tinha um planejamento de dar volta ao mundo, né? Tá. Porque a conta que eu fiz é que o Antônio Olinto, ele viajou na época 1 por 1. O real tava $1. E ele gastou lá tantos dinheiros, e aí quando eu fiz as contas, eu disse, não, então se o dólar tá assim, eu tenho tanto, vai rolar. Só que quando eu cheguei assim na fronteira, que saquei o preço do dólar, aí eu disse, não, ou eu vou tranquilo, ou eu chegar na Europa, vai ser na goela e eu vou ter que voltar no meio do caminho. Aí eu decidi ir pela América Latina. Então eu tinha um percorrido assim específico, mas isso ia mudando também, né? Dependendo do que as pessoas iam falando, vai em tal lugar, que... Você tem um fluxo, né? Esse fluxo ele pode ser mudado assim, mas você continua no mesmo fluxo. Assim. Então... Cara, isso aqui é tão louco que eu acho que até o Amir Klink diz, cara, vai com calma, porque... eu queria te perguntar, a gente passou agora por uma pandemia, está passando, né? Teve período mais fechado. O que dá pra gente comparar em termos de solidão, né? Claro que é uma solidão forçada, preso dentro de casa e tal, e aqui é uma solidão livre. Tá passando, cada lugar é um lugar novo, né?
Mas isso foi uma questão pra ti ou tu lida bem contigo mesmo? Assim, pelo meu trabalho, assim, né, pelo que eu gosto, antes do meu trabalho, na real, assim, como eu sempre gostei de desenhar, então, desenhar né, ser um artista já é um processo muito solitário, né, assim, você pode ter um coletivo, você pode ter um estúdio, você pode trabalhar com outras pessoas, mas o processo criativo, ele é um processo solitário. Ele tem que ser, né? Então, para mim não foi muito... Eu já tinha morado sozinho, inclusive eu estava morando sozinho. Então, assim, essa solidão, para mim, nunca foi um problema, assim, real. É óbvio, né? Depois de tanto tempo, você tem saudade do contato físico, assim, de um abraço, de alguém... Né? Porque você está tanto tempo na estrada... Foi quanto tempo de viagem? 2 anos. Se relacionando com desconhecidos, então assim, né, você aí sente saudade da família, dos lugares, e essa saudade é bacana, assim, faz você valorizar muito, assim, por exemplo, a minha própria cidade, quer dizer, a minha cidade que me adotou, né, Fortaleza, eu tive uma relação com Fortaleza muito diferente de quando eu voltei, assim, eu comecei a olhar, né? O próprio, pra você ter uma ideia, eu era rato de museu, né? Andava em todos os museus, né? Eu encontrava qualquer cidadezinha, tinha um museu, seja lá do que for, eu entrava. E eu nunca tinha entrado no Museu do Ceará, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando voltei foi entrar no museu. E você perceber a sua cidade, você perceber suas particularidades, assim, quanto cidade, quanto povo. E é isso, assim, essa coisa que você precisa sair para olhar de fora e poder valorizar mais, assim, né? Em termos de perrengue, assim, devem ter sido muitos. O que é que tu lembra, assim, de... Vou voltar, vou comprar passagem e vou voltar. Cada um tem seu... Assim, são vários, né? Assim, tipo, para mim, o que mais, assim, para você realmente é chuva fria, assim. Depois do 3º dia de chuva, você acordar molhado e ir para debaixo da chuva, assim, para mim foi... Agora tem vento contra, que aí você, né, é uma questão, às vezes, né, uma questão de tempo. Você tem que sair mais cedo ou mais tarde, porque aí é o tempo do vento. A temperatura, a mesma coisa, você pode pedalar mais cedo, para mais cedo, né? Ladeira, que também não tem... Você vai se preparando, assim, vai se organizando Mas a chuva foi uma das coisas que me fez pegar um ônibus, assim, até um lugar mais... Eu já estava bem judiado. Cara, como foi suprimentos, assim, em termos de porque, assim, eu sou muito, às vezes, metódico com planejamento e tal. Mas não tem como ser, assim, passar 2 anos, não tem como você planejar. Você não vai levar suplemento de 2 anos. Você tem que ir para até um canto, de um canto a um canto. Foi mais ou menos assim? Tu tinha ideia, Alcino? Tal dia eu vou estar em tal cidade. Tinha mais ou menos isso? É porque parece muito absurdo, assim. Mas é uma questão mesmo de planejamento e não precisa ser, assim, um grande planejamento. Você define a quantidade de quilometragem que você faz diário, né? Eu comecei fazendo 90, depois eu baixei mais para 70. Então, de 70 a 70 quilômetros, sempre você vai achar um lugar. Assim, dificilmente eu pedalei assim, num lugar que não tinha... Tu sabe quantas cidades tu passou? Não, impossível, né? Mas assim, você se organiza, ó, daqui até o final da tarde eu vou estar nesse lugar, então eu preciso, eu tenho onde almoçar? Não, então eu posso comprar tal coisa, mas sempre você encontra algum lugarzinho, você tem que dar uma relaxada assim, muitas vezes com as questões de higiene e vai, né? Entendi. Mas é uma coisa mais simples do que você imagina. Entendi. Porque, a não ser realmente que você pegue uns lugares mais isolados, que aí Em termos de segurança, assim, tem algum momento você se sentiu ameaçado? Eu me sentia muito mais inseguro nas cidades que no meio da estrada, assim. Na estrada eu sempre tive uma outra relação, assim, tipo, das pessoas pararem, de oferecerem, mesmo sem você pedir, abrigo. E quanto menor a cidade, mais acolhedora. E também tinha uma mãe, assim, quando eu chegava numa cidade grande, eu entrava domingo de manhã, assim, sabe? Tentava me programar para numa cidade grande entrar domingo de manhã, então, aí você... Até deu umas manhas, assim, tipo, tirar os adesivos da bicicleta, se puder, né, deixar ela velha, andar velho, assim. Você teve Não chamar a atenção. Teve um episódio lá que eu
Tava estacionado numa praça, assim. Porque tinha isso também, né? Eu chegava cedo, assim, aí almoçava e ficava deitado no banco da praça, assim. Era um banco alto e a bicicleta tava meio escondida. O cara passou assim do lado, né? Aí quando viu a bicicleta, cara, tu tá viajando, eu pensei que tu era um mendigo. Aí eu disse, não, então meu plano tá dando certo. Dando certo, eu consegui cumprir minha função. Porque a ideia é essa, você parecer que tá ali, né? A gente tava conversando aqui, antes de começar a gravar, sobre essa tentativa de sempre transportar tudo dos Estados Unidos, né, pro Brasil, né, tal qual, falando especificamente de podcast, né, que é a grande referência que a gente tem. Mas você conviveu 2 anos com pessoas da América Latina, né, que estão aqui do lado da gente, e a gente pouco se relaciona, ou se relaciona menos do que deveria, talvez. O que você conseguiu sentir, assim, de identificação, né? A gente tem muita identificação, acabou se distanciando um pouco, e o brasileiro é um pouco à parte. O que conseguiu perceber? A impressão que eu tive, assim, é que é como se tivesse um fosso continental, assim, que é dividindo o Brasil de toda a América Latina, assim. É muito louco. Primeiro que isso já parte da escola, né? Porque do que a gente aprende na escola sobre a América Latina, né? A gente aprende sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, né? Mas sobre a América Latina mesmo nada, né? Ou quase nada. Então, quando eu entrei no meu primeiro país, assim, né? Eu entrei na Guiana, que aí já tem uma outra relação, porque a Guiana foi o primeiro país que eu cruzei fronteira, né? Eu só fui lá e voltei. Então, a Guiana já tem uma outra... a parte porque ela, apesar de fazer parte da América Latina, mas é outra língua, então... E outra colonização, né? Mas, assim, quando eu entrei na Venezuela... então você foi por cima? Fui por cima. Fui pro Pará, e cheguei até Manaus e subi, né? Então, quando eu cheguei na Venezuela, é muito louco, assim. Obviamente, ali na fronteira tem uma relação maior com o Brasil, mas quando você adentra, então você já vai escutar música mexicana, os programas Chaves, ou então um programa humorístico lá da Argentina. Obviamente tem esse apartheid, digamos assim, problemático, que é da língua, né? Isso aí gera, inclusive, uma interação com eles muito maior do que a gente. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é programado, sabe? Eu acho que a gente tem uma sabotagem de séculos aqui, né, na América Latina, de sabotagem e de divisão. Né, aquele plano do Simão Bolívar, né, de transformar isso num continente unido, ele foi destruído, assim. Então a gente, você chega no Equador, o Equador não gosta do peruano. Quando você chega no Peru já não gosta do equatoriano. Então a gente tem a rixa, né, entre Brasil e Argentina, entre a Argentina e o Chile, né? Então é um negócio... Tipo, eu acho que é programático, assim. Quanto menos unido a gente tá, menos força, né? Mais dependente a gente tá justamente dessa outra cultura, que é uma cultura inserida, cultura principalmente americana, né? Uma cultura inserida. Ao longo do tempo, a gente foi sendo manipulado para que acontecessem essas rixas e tal, enfim. E que na real é raso, assim, porque... Isso não é só vai para além do futebol. Sim. É uma rixa cultural que não interessa, assim. Eu acho que o próprio Mercosul poderia ser uma experiência incrível para todo o continente, mas Legal. Eu nunca fiz mochilão, já cheguei a ir ao Peru, né? Passei 20 dias lá. Foi muito legal, uma experiência maravilhosa. Quero voltar. Saí de lá dizendo, quero voltar. Você sai de todo canto dizendo isso, né? Eu continuo querendo voltar. O Deoclésio tinha feito um mochilão, né, Deoclésio? Antes de começar aí a pandemia? Foi mais ou menos um mochilão também. Eu tinha vontade de conhecer o leste europeu. Inclusive, agora onde está tendo a guerra, né? Eu fui pra Rússia, eu fui pra Ucrânia. Massa. Né? E eu fui assim, eu comprei a passagem de ida e de volta 3 meses depois. E eu não planejei a viagem, só sabia que eu queria conhecer o leste europeu, porque os países mainstream eu já tive a oportunidade de ir. Mas foi uma experiência incrível também. E assim, fui sozinho e eu só definia o destino de amanhã de manhã na noite anterior do último dia da cidade que eu estava. E nessa brincadeira eu conheci 15 países.
15 países. Olha Inclusive, só. lamento bastante o que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Kiev é uma Você cidade chegou a incrível. estar lá na usina, né? A visita à usina. Eu fui a Chernobyl. Chernobyl, fui a Auschwitz, fui a Moscou, passei o Réveillon na Praça Vermelha, né? Kiev, da viagem, assim, foi uma das 2 cidades que mais me encantaram, foi Kiev, uma cidade alegre, jovem, com a noite animada, pessoal simpático, assim, não tenho do que reclamar, não. Muito Legal. bacana. Eu acho que também um ponto interessante que você colocou e que o André também colocou, é o fato de nós termos o padrão americano tão enraizado aqui no Brasil, né? Então, quando eu entrei na Rússia, de Topic, né? Parece a Topic 53 aqui, né? Entrei de Topic na Rússia e quando eu desci em São Petersburgo, eu fiquei impressionado, porque a imagem que eu tinha do ex-república comunista, eu achava que era tudo destruído, tudo acabado, e não, é um país riquíssimo, bonito, bem construído, iluminado. Agora, sim, é um padrão de design, para falar aqui na linguagem do artista, né? É um padrão de identidade visual totalmente diferente da que a gente tem americanizada, de que a gente tem aqui em Fortaleza, por exemplo, de prédios geométricos, quadrados, espelhados. Cheio de espelho na cheio de cidade. espelho, né? Quentíssimo. Não existe, Fora né? os banheiros às avessas, né? Que agora, antigamente, as cerâmicas ficavam dentro do banheiro. Aí parece que pegaram a casa e abriram a avessa. Aí a cerâmica agora tá tudo pra rua, né? E também, eu acho que a urbanidade da Europa, e para mim no leste europeu ainda mais, ela é muito mais artística do que a ocidental. Então há um cuidado artístico com as fachadas, com as construções, com as ruas, com as avenidas, né? Um cuidado cultural de preservar a história, que aqui a gente simplesmente não tem. Aqui em Fortaleza, vez por outra, a gente acorda aí, qual é o prédio fulano de tal foi derrubado? A casa fulana de tal foi derrubada na madrugada e ninguém viu. Infelizmente, Legal. né? O que eu E os assim, museus. E os museus, como justamente, você falou, né? O que me fez também, né, escolher pela América Latina, eu acho que era basicamente isso. Eu disse, não, ou eu vou para a Europa, enfim, não que eu não tenha vontade de conhecer a Europa, né? Mas o meu foco, na verdade, e isso faz muito parte do meu trabalho hoje, né? Assim, o meu olhar mesmo está voltado para o profundo, né? Para esses lugares que ainda mantém, que é muito difícil, mas ainda mantém uma cultura tradicional, sabe? Um povo que ainda a ferro e fogo, assim, ainda se mantém enquanto original, sabe? Então, e aí é onde você vai para Bolívia, né? E infelizmente, muitos desses países eram os mais pobres, assim, pobre no sentido, né, econômico. O que eu acho, que eu falo até no livro, assim, o que eu acho mais louco, assim, é como a modernidade, o progresso, ele tá ligado com a destruição dessa cultura tradicional, sabe? De que é um plano, assim, mais uma vez a gente falando de plano. É um plano que acontece para que a gente se perca a nossa identidade e seja mais fácil manipulado, né? A diferença que tem quando você passa assim nos Andes, assim, em vários povos tradicionais, quando você desce para a cidade e aí você, né, vai ver aquela galera toda, né, os Justin Bieber, fala da Shakira, os Justin Bieber assim andando, aí você olha assim, Colômbia, alô Colômbia, maravilhosa. Rafael, vamos falar de patrimônio histórico, né? O Deoclésio fez um gancho interessante para o que a gente vai tratar agora, né? Em 2013, você participando do Festival Concreto, né, em Fortaleza, um grande festival urbano, a gente pode falar agora disso, foi feita uma intervenção no Farol do Mucuripe, né? Vocês fizeram grafites lá e gerou uma grande discussão, né, na cidade, matérias e tal, em função dessa intervenção ter sido feita sem autorização e num patrimônio histórico, né? Então o Farol do Mucuripe acordou com grafite, né? Grafitado, a obra sua, né? Inclusive, fez parte. E aí gerou-se esse debate sobre a legalidade daquilo, sobre chamar atenção para aquilo, uma forma, né, disruptiva, vamos dizer assim, de chamar atenção, em vez de chamar para conversar, presta atenção, tem que cuidar. Me fala dessa situação, como foi, o que passou na tua cabeça naquela situação? A gente foi fazer essa intervenção lá, né,
através do convite mesmo do festival concreto, a gente meio que sabia que talvez alguém, né, fosse reclamar, mas não sabia que teria essa repercussão toda, até para o pronunciamento do prefeito, né, na época. Então, assim... Você lembra o que foi que o prefeito disse na época? Que ia reformar, que já estava nos planos de fazer um parque lá aquela área. Mas assim, sobre a intervenção em si, falou, eu me lembro, alguma coisa de que, apoia o grafite, intervenção urbana, mas que no patrimônio... e teve o pessoal né, dos arquitetos, não sei o quê, que aquilo ali podia ser passível de processo. Agora, o que Teve processo? Não. Agora, o que é mais louco, assim, é porque é uma camada de tinta, né? Assim, se fosse um aparelho reformado, né, todo restaurado, bonitinho e tal, e se você jogasse ali uma tinta, a gente vai questionar, né? Mas ele estava todo detonado. Então, assim, foi uma forma também de chamar a atenção para aquele espaço. Tinha esse objetivo mesmo, assim, cara, vamos pintar aqui para chamar a atenção? Tinha. A ideia era essa, assim. E não só chamar a atenção para o Farol enquanto prédio, né? Mas para chamar a atenção ao Titanzinho, que é uma das áreas mais cobiçadas e que já é um ZEI, se eu não me engano, né? Zona de interesse... Econômico, né? Não sei, me esqueci agora. Mas é uma área em que existe uma comunidade tradicional, né? Que já vive lá há bastante tempo. É um berço de grandes atletas, né? Então é uma área muito, muito interessante enquanto comunidade, que é muito visada, né? Porque é uma das últimas áreas que estão ali à beira-mar, né? E que, enfim, intactas, que a especulação tá no pescoço toda hora. Então, assim, quando a gente fez aquele projeto, quando aquele processo, né, aquela intervenção, então aí vieram vários projetos, porque aqui a gente vai urbanizar, né? Aqui a gente vai fazer um parque, a gente vai restaurar e pá, não sei o quê. Isso sem nenhum contato com a comunidade. Assim, não tem um diálogo com a comunidade. Eles simplesmente chamam o arquiteto deveria, sei lá, ir lá fotografar e criar uma coisa incrível, né, para fazer lá. Então foi muito bacana, assim, porque isso chamou um olhar muito interessante para toda a... Atingiu o objetivo? Eu acho que nesse caso, não, porque nada foi feito. Nada foi feito. Como era de se esperar. Sim, mas chamou a atenção, né? Foi uma tentativa. Chamou a atenção. Mas eu acho que o mais bacana que aconteceu é como a comunidade, a partir dessa ação, começaram a tomar conta do Farol. Então eles criaram um coletivo, começaram a fazer projeção de filme lá, tinha sarau de teatro. Então a própria comunidade chegou, porque lá era mais usado para consumo de droga. Então era um lugar mesmo que a comunidade ainda não tinha acessava ali, mas de outra forma, assim, uma forma. Mas assim, essa intervenção, então é como se você a força da cor, né, e da pintura, assim, na rua, na arte urbana, né, é como se você tivesse criado um espaço de convívio, assim, você pintar, eu sei disso porque, assim, quando a gente está fazendo grafite na rua, só em você colocar uma cor, o pessoal já vem para agradecer, né? Então, assim, é uma força visual na rua, né, uma rua que nossas ruas, né, que são sujas, são inacessíveis, né? Então, assim, quando você traz uma cor, né, independente do desenho que você coloca, isso já gera um impacto nas pessoas. Então, para mim, eu acho que a coisa mais bacana foi essa apropriação da comunidade para aquele espaço. E é isso que é mais difícil, assim. É como é que... Cara, é tão difícil assim fazer uma reforma, qualificar ali. A gente vê a Beira-Mar de 4 em 4 anos, tem uma grande reforma, né? A Beira-Mar acabou de ser entregue outra. Cada vez fica melhor, mas... A gente sabe por quê, né? Porque ali é menos investimento, né? E não interessa, assim, eu acho, na minha cabeça, né, existe um interesse justamente de precarizar aquele espaço. Porque como é que você vai qualificar um espaço que você quer vender? Né? O que aconteceu no centro da cidade, na Praia de Iracema, né? Eles quase destruíram a Praia de Iracema. A gente
a gente é de uma época que tinha vários bares, era um lugar, né? E eles precarizaram ali e quase que fecharam tudo, né? Certo. Então, assim, eu acho que é um plano mesmo, assim, mas a comunidade lá é resistente, a comunidade do Titanzinho é resistente. Faz de conta que a gente fez um novo grafite lá no Farol, com esse episódio aqui, pra chamar a atenção. Vamos olhar pra lá. Um abraço aí a toda a moçada do Titanzinho, força. Vocês lutam com um bicho de 7 cabeças que tá aqui, ó. Inclusive, o antigo Farol do Mucuripe é a segunda construção mais antiga da cidade, né? Ele perde apenas para a igrejinha que fica lá na Praça dos Leões, se não me engano. E ele é de 1846. Existe um processo ele é tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Estadual, pelo IPHAN, né? E existe um processo, né, de autorização para a construção, mas realmente concordo que está demorando bastante. Eu acho que é um símbolo da cidade. O Nirez, eu acho que também o Nirez inclusive Nirez, meu amigo Nirez, um grande, se duvidar, o maior historiador da nossa cidade. Eu digo sempre que ele é o guardião da história de Fortaleza. Está convidado aqui também para vir para o Radinho. Ele é um grande defensor, né, da reforma do Farol do Mucuripe. Inclusive, um abraço também lá para a comunidade do Titanzinho. Gosto de ir lá de manhãzinho, pessoal, muita gente boa. Viu? Então, peixinho. E para quem não conhece, eu acho que, além da comunidade do Titanzinho, Rafael, a população de Fortaleza que não conhece o Farol do Mucuripe, é importante conhecer a sua história, defender a sua manutenção, a sua restauração, porque é um patrimônio nosso. E se nós não defendermos, ninguém mais irá. Legal. E essa discussão também de patrimônio histórico é uma discussão que inclusive já permeia ali o próprio IPHAN. Assim, porque o que a gente está fazendo é dando uma camada de tinta, né? A gente não está interferindo a estrutura propriamente. Na estrutura. Então, assim, obviamente, isso é uma discussão super nova aqui mas ela existe. Eu acho bacana isso existe, assim. Será que isso interfere tanto fazer uma ação pontual, assim, sem interferir na estrutura do... Enfim, é uma discussão para técnicos, assim. Mas eu acho bacana essa discussão, inclusive porque na Europa já tem muitos casos assim, de fazer uma ação, de pintar um castelo, né? Tendo todo o cuidado e depois, né? Enfim, removendo. Eu acho que interferência maior é deixar ele lá... É a não interferência. É a não interferência. É o desgaste natural, o intemperismo e a falta de cuidado. Rafael, a gente pediu aqui para algum podcaster, né, mandar uma pergunta. A gente recebeu aqui do Pedro Brandão, do podcast HQ Sem Roteiro, e do Nicolas Podcast, né? Ele fala aqui do grafite, já que a gente tá falando de grafite, né? Fala que é uma arte de ocupação, né? São imagens que ficam em paredes e prédios. Aí ele te pergunta mais no processo criativo aqui. Como é que você faz o planejamento para aquilo que tá na sua cabeça ir para uma parede, né? Porque é diferente, né? As dimensões, as proporções e tal. E aí ele pergunta como é esse processo criativo. Eu gosto muito de pensar o espaço, assim, não só a parede, mas o espaço, né? O entorno. Assim, tipo, o próprio... a própria arte lá que eu fiz no Farol, né? Então, assim, eu gosto de me contaminar de alguma forma com esse entorno, né? Para fazer alguma coisa que passe também, né? Que tenha uma referência do espaço, né? Então, eu gosto de ir lá no local, de perceber para além da parede, né? Obviamente, né? Você vai fazer lá ali as medições. E eu acho que a partir dessa experiência no local, eu começo a imaginar alguma coisa dentro do meu... unindo esse meu trabalho com essas percepções, né? Com essas assimilações. Não é só a parede, o espaço onde você... Não é só a superfície onde vai ficar, é como aquilo dialoga. Você pega ali do seu caderninho e joga ali, né? Entendi. Então, eu gosto muito de perceber, assim, as cores, né? Aquela obra que eu fiz lá no centro de eventos, né? Eu tenho uma vegetação ali que eu reproduzi a própria vegetação que tem ali. Qual é a parte ali do centro de eventos? A parte, o muro externo
do lado direito. Da entrada do estacionamento? Assim. Acho que era do lado direito, assim, da estrutura. Então eu percebi ali, até reproduzir a própria aquela vegetação da calçada ali para... Né? Pode ser uma coisa bem simples, mas eu gosto de que tem uma conversa com o que já existe. Dialogue com o espaço. Legal. Né? Legal demais. Você já participou de diversos salões, né, no Brasil, fora do Brasil, Japão, por exemplo. Nessas tuas caminhadas, como é que você percebe o olhar, né, do estrangeiro com a arte brasileira, com o artista brasileiro? Dá para entender o que é que essa galera pensa, né? Eles valorizam, eles conseguem ver o Brasil como um celeiro de artistas, né, visuais, gráficos e tal. O que você consegue... Essa minha experiência com Cartoon, ela é bem antiga. Inclusive, eu não tô meio desligado, assim. Eu termino fazendo um bocado de coisa e aí umas coisas eu deixo pelo caminho, depois eu retomo, né? A própria charge também, quando chegou 2018, eu não me aguentei, comecei a fazer algumas charges, né? Mas a experiência que eu tive nos salões internacionais, assim, era sempre de uma presença muito bacana de artistas daqui, né? Então, acho que a gente é, sim, uma referência para o cartoon, assim, e para a caricatura. A gente tem ótimos artistas que são bem reconhecidos, assim, lá fora. Mas eu tô dos salões de humor, eu tô há bastante tempo longe, assim, eu não sei... Você disse que trabalhou no Jornal Povo, né? Você fazia charge lá também, né? E eu me lembro que quando eu trabalhei no Jornal Povo, né? Trabalhei 8 anos lá, alguns períodos, a gente tá trocando ideia, você tirou as férias, né, do chargista lá. E eu percebi a diferença, assim, o impacto foi grande. Porque, assim, tem o Carlos, né, também, que trabalha lá no Povo, e o Cleiton, né, principalmente. O Guabiras também, mas o Guabiras não tá mais. E o Carlos também não sei, mas o Cleiton sim. E ele tem uma sacada todo dia, cara, fazer todo dia durante anos é um negócio assim, e o cara é muito bom, ele tem uma sacada. Mas você se habitua e você mais ou menos espera. Aí, pega o jornal e, caraca, bicho, um negócio assim de impacto e políticas, cara, quem... Eu já sabia, já conhecia, eu olhei, o bicho tá ali do outro lado. Aí você tava me contando que você já foi ameaçado de morte. Conta essa que são escolas, né? Assim, o Cleiton foi meu professor. Quando eu cheguei lá... O Cleiton maravilhoso, um abraço pra ele. Um abraço, Cleiton. Quando eu cheguei lá, ele foi um dos meus grandes professores. Assim, a minha primeira universidade de arte foi no Jornal Povo. E a escola dele são os Carusos, assim, é uma escola mais antiga, né? Quando eu cheguei, assim, já fui muito contaminado ali pela charge do Angeli, né, da Laerte. Então, acho que a pegada, assim, não priorizava muito a caricatura, era mais a ideia e alguma coisa assim mais forte, digamos assim, né, eu fiz uma charge pelos eventos de linchamento que tinham rolado naquela época. E, enfim, né, questionando o absurdo que é, né, esse justiçamento da população e como ele é legitimado pela própria população, né, e isso ficou muito claro nos comentários que vieram abaixo da charge, né. Não, então, peraí, tava tendo casos de linchamento de pessoas... 2 casos de linchamento, acho que, se não me engano, foi em Fortaleza e em algum outro lugar, então foi o cara comete ali um furto, ela nem sabe na real o que é. Vê o pessoal batendo e vai tira junto. O capacete, brumba. Aí você fez uma charge. A charge era em segundo plano, assim, um cara sendo linchado e Vamos procurar essa charge e deixar nas redes sociais. E aí falando, olha, tem um criminoso apanhando. Aí tem vários criminosos dando, né? Batendo, né? Ixi, aí pronto. Leva pra casa, tá defendendo o malandro e tal, não sei o quê. E eu fiquei, assim, acho que foi a minha primeira experiência de haters. De cancelamento. De haters. Não é cancelamento, porque na real, assim, eu acho que a charge tinha uma crítica, né? Uma coisa absurda, né? Agora eu conheci o gostinho dos haters, né? Que na real foi uma coisa assim, um gostinho assim, mas bem longe comparado ao que tá hoje, né? Mas assim, foi muito louco, assim, porque
E aí foi nesse período, Eu fui nesse caso linchado de alguma forma também, né? Eu senti um tipo de linchamento que é muito louco, assim, e era uma época, assim, que, né, não tinha gabinete do ódio, ainda não tinha essas fake news, né, bombando, então, assim, mas você já meio que já tinha sacado um movimento que ia acontecer, já acontecendo ali, né? Entendi. Porque uma pessoa que defende o linchamento, a gente sabe o que foi que ele apertou ali na urna. Ô, Rafael, você já fez muita curadoria também, né? Eu queria que a gente pudesse falar disso. Curadoria são escolhas que você faz, no caso de exposições, né, para o público ter acesso. É uma responsabilidade muito grande, né, bicho? E assim, você é contratado para fazer curadoria. A galera enche o saco, ó, tem que isso, não tem que isso. Como é que é essa pressão? Eu disse, cara, eu só vou... Tá me contratando? Me deixa. Como é que é essa? Não, assim, na real, as experiências que eu tive com curadoria foram escolhas próprias, assim, eu não sou um curador que é contratado para fazer uma curadoria, né? A minha primeira experiência foi o Eco Barroco, que novamente foi uma curadoria de uma exposição de artistas que tinham alguma relação com o barroco, com a arte sacra, assim, não necessariamente a arte sacra, mas que tivesse elementos, né, dentro do seu trabalho que dialogavam com esse universo, né? Então, assim, já era uma pesquisa que eu tinha do meu próprio trabalho. Entendi. Então, eu topei fazer essa curadoria como uma forma de estudo mesmo, assim, né? E quando você estuda, você termina a mesma coisa com o bestiário, né? Você começa a estudar vários artistas, começa a estudar várias obras, você diz, olha só que coisa massa, isso aqui precisa de uma exposição. Entendi. Então na verdade é mais uma petulância minha, petulância do cavalo. Curador proativo. É mais uma petulância minha de ser curador que propriamente assim uma formação. Legal. Então, né? Rafael, do que você está planejando agora, né? De atividades, de projetos, fala pra gente. Assim, o bestiário, assim, para mim a menina dos olhos, assim, obviamente eu continuo ilustrando, tem uns projetos bacanas assim de ilustração, mas o que eu tenho me dedicado mais é o bestiário, que é um projeto que iniciou, na verdade, com essa exposição de xilogravuras, mas é um projeto aberto que só cresce, assim. Então, por exemplo, a gente, inclusive em primeira mão, assim, ainda não divulguei, mas em maio o bestiário vem para Fortaleza, né, vai lá pro Dragão do Mar. Legal. E vai ser massa porque assim a gente vai juntar a nossa exposição das estilogravuras com o acervo do Museu da Cultura Cearense e do MAG. Legal. Né? Então a gente vai fazer essa junção assim do bestiário, né, dentro dessas duas perspectivas. E aí, fora isso, a gente também está fazendo uma série de documentários, a gente percorrendo aí alguns municípios do Ceará, atrás desses caretas e esses reisados de máscara de couro, essas máscaras são feitas por eles mesmos, assim, como surgiu esses reisados, que hora esse bestiário, né, perpassa por esses personagens, assim. Então aí também tem uma pesquisa dentro do cordel. Massa. Né? Dentro dos cordéis que falam, e aí você vai para um universo que não se acaba, né? Então o demônio... Fala aí tuas redes sociais, então, pra galera te seguir. A gente tem um site do bestiário, bestiarianordestino.arte.br, né? A gente também tá no Facebook, no Instagram, se procura Bestiário Nordestino, facinho encontra. E a gente também tem um canal no YouTube, Bestiário Nordestino. Cara, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aqui da conversa com a gente. Foi massa. A primeira experiência de podcast. Olha só, convida aí o Rafael, ele é muito massa. Valeu. E você que acompanhou a gente, muito obrigado também. A gente está gravando aqui no Estúdio Radim, Estúdio Soluções para Podcast. Está aberto, vem fazer seu projeto aqui. A gente tem toda a estrutura, faz streaming, faz só vídeo, áudio, vídeo, bem completo, bem legal. Deoclésio, gostou? Muito bom, seja muito bem-vindo, Rafael. Espero receber você aqui outras vezes, quando tiver a sua exposição lá no Dragão do Mar, irei prestigiar. E também você que quer gravar o seu podcast, quer fazer a sua trilha, quer fazer o seu streaming,
que é todas as soluções de podcast. Você chegar aqui dizendo, rapaz, eu não entendo nada de podcast. Você sai daqui com podcast, a gente pode garantir Olha que isso. doutor em Vou podcast. fazer o meu também. Pronto, já tá feito. Vai ser ótimo. Segue a gente no YouTube, né? Ativa o sininho, faz todo aquele procedimento, mas acompanha porque vai ter sempre coisa nova. E @Radinho Studio no Instagram, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, valeu, pessoal.